dando prosseguimento aos nossos trabalhos, vamos chamar agora a nossa amiga, nossa irmã Alcione. Alcione, meu anjo, você tem até 25 minutos para desenvolver o seu trabalho, tá? Obrigada a todos, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez nesse estudo dos mensageiros. Esse capítulo em especial, com muitas observações, com muitos alertas para todos nós, como o livro todo. Mas com certeza, um puxão de orelha de todas as formas, né? E com certeza teremos muito o que aprender. Um resumo, o tempo é curto, mas convido a todos que leiam esse capítulo, que é um capítulo muito proporcional para os momentos que estamos vivendo no mundo. E com certeza a gente vai tirar muitos ensinamentos. Lembremos dos capítulos, né, onde o posto de socorro que abriu para André, para Vicente, Aniceto, chegamos até Alfredo nos oferecendo aquele capítulo anterior agora, feito pela Fátima, da sua querida Asmália, casal com tantas oportunidades de crescimento, cresceram juntos, passaram por aflições, mas com certeza conquistaram a sua união, e é uma união de tamanha evolução, né? Porque é uma mudança muito construtiva para as nossas vidas. É a gente saber que somos capazes, né, de chegar do outro lado com tantas dificuldades e conseguir brilhar da forma e o exemplo deles. E aí, nesse capítulo em especial, né, nós temos a observância de que a espiritualidade não abandona nunca nenhum filho de Deus, nenhum membro desse universo que precisamos tanto ainda aprender sobre isso. E fica assim um convite para a gente também, né, de ver a destreza com que Alfredo, Aniceto, André, Vicente tomaram nesse capítulo a condição de observar tudo o que foi dito nessa oportunidade que o crescimento nos convida. Por quê? Sempre postando a informação, né, de que a espiritualidade traz pra gente um ensinamento enquanto aqui estamos. E aí, cheguei lá, achei que foi tudo de bom, né? E aí a gente começa a ver um outro lado nesse livro que a gente tem um pouco oculto, né, de nossas consciências hoje. Então, Aniceto querendo, ansioso que eles chegassem a uma nova oportunidade de conhecer essa visita ao mundo material, e eles, ao mesmo tempo, né, ficam ansiosos com a questão de Ismália e Alfredo naquela mudança, porque Ismália volta, né, para que eles estão em poderes distintos, em lugares distintos, e se encontram, né? E aí ele questiona por ela, e aí ele observa, né, a questão onde Alfredo fala: minha esposa deseja crescer
para encontrar-se definitivamente comigo. Né? Ele se coloca numa humildade tamanho, né, de saber que, embora ele sendo o responsável de tamanha casa de socorro, aquele ambiente ali onde tudo parece sublime, e ele tão disposto a se identificar, e coloca ele, né, nessa situação de dizer, né, que o quanto ele precisa melhorar. Né? Aí eu me perguntei, e aí? E nós? Né, que por tão pouco a gente não consegue enxergar isso. Né? Mas aí vem o esclarecimento do alto, dando a oportunidade para a gente refletir. E aí, é necessário, olha a resposta dele, é necessário que eu aprenda a subir, e por este motivo ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. É uma consciência muito plena, né? Você sabe, assim, confiar nisso, você tem que estar num grau muito além do que a gente imagina, né? Preciso conhecer o preço da felicidade. Gente, a gente fica, sabe, qualquer coisa que nos deixa feliz, que a gente entra nessa felicidade, você imagina a gente ainda duvidar, nessa altura, no estágio que ele está, que duvidar não, almejar a felicidade maior ainda, para não menosprezar de novo, as bênçãos de Deus. Olha só, ele reconhece o quanto ele foi envolvido com as suas escolhas, ele abre mão, aprendeu, evoluiu, está no estágio que está, mas ainda se coloca, né, ainda abatido por essas conquistas, mas ele vai lutar porque cabe a ele essa responsabilidade, né? Conforme ouviram, não matei nem roubei. Está bem claro ali, né? Não matei nem roubei ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. Isso é fantástico, é fantástico. A gente, quando será que a gente vai ter essa consciência? E aí, todo o processo aonde a gente vai passar agora, esse capítulo, ele vem retratando o período da guerra. O livro foi escrito em 44, e bem na época da Guerra Mundial, e ali a gente veio buscando, tem um texto, vale a pena ler, porque é um texto muito atual, é um processo muito atual, e a gente precisa acordar dessa forma, né? E o que acontece? A gente vai sempre imaginar, né, quando esse tempestades e tormentas magnéticas, a gente acha que é só o nosso pensamento que vai atingir a atmosfera. Não, é muito mais do que isso. É o nosso pensamento, é as nossas ações, é os nossos objetivos, né? Se tem esse processo, imagina numa guerra, essas tormentas, né, chegando, as irradiações levadas, né, de uma quantidade imensa de pessoas com sentimentos de menos-valia. Imaginemos como a espiritualidade trabalha diante disso. Como eles se colocam diante de tamanha responsabilidade, sabendo de simplesmente, né, que nós não somos ainda capazes dessas observâncias. Mas eles sabem, tá?
que a guerra não pode ser por eles proibido. Não podem eles definirem a guerra, porque a guerra é um problema humano. É preciso passar, tá, por essas travessuras. Por que travessuras? Porque de fato é uma constância aonde a gente pensa que a nossa guerra íntima, os nossos sentimentos menos-valia afetam o mundo, né? Não, são valores totalmente distorcidos que vão levar, porque é guerrilhar em conjunto. Então, toda batalha, ela vem como vem da superfície global, né? Vem dessa área na área da Europa, né? A guerra começou na Europa, Inglaterra, França, toda a parte da Europa que era o momento da guerra, e ali essa linha de fogo, né? E linha da palavra e do pensamento. Porque não eram só armas que se tratavam de ofensas, de agressões, de covardias, Provocação. E não só entre eles do poder. A humanidade veio se fragilizando de uma tal forma, né, que dali eles encaram, né, a dor de quem está lá em cima no poder e quem sofre, né? Então é um momento, né, de uma luta como ele fala, quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Olha a nossa responsabilidade a gente criticar, né, a gente comentar isso com prazer ou desprazer. Né? Eu digo com prazer porque muitas vezes a gente vê esse processo dentro da nossa casa. Vamos começar no nosso pequenininho, né? No nosso pequenininho, a gente vê momentos que a gente se vê numa guerra interna, numa guerra íntima, numa guerra familiar, agora, e a gente se descontrola e já levamos essas energias para o alto. Imagina isso, tá? Em vários países, vários poderes, várias pessoas, seres humanos, cada um sofrendo no processo da convivência com essa guerra, né? Reduzido número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. Aí, o que acontece? Tem quem, né, se destaca disso. Porque quando ele fala esse reduzido número de homens e mulheres que cuidam da espiritualidade, isso é a parte religiosa falando, né? Mas não é a parte religiosa, porque na guerra a parte religiosa fanática, sem criticar nenhuma religião nem nada, mas existem igrejas, existem assembleias que entram em oração, entram em preces constantes para que isso tivesse um fim. E aí, esses aí, só que eles, como bem colocou a André ali, é uma parte reduzida. Alfredo, quando fala sobre isso, ele diz que é a parte reduzida que se leva, se permite a esse ponto, né? Lá na frente a gente vai ver os cânticos da igreja, as preces da igreja, como muda o ambiente, né? Mas só que é tão pouco que não sustenta, né? Então a gente quando a gente fala tão pouco, a gente se porta aqui, né? Nesse nosso cantinho, né? Aqui com poucos, mas e os que estão em casa, que estão vibrando para que isso aconteça? Para que isso aconteça? Os que estão em casa vibrando para que tudo dê certo em todos os trabalhos daqui dessa pequena casa, né? Então a gente faz parte disso, fazemos, mas o mundo precisa de uma constância maior nessa parte
da religiosidade, nessa parte da crença em Deus, nessa parte de exercer os ensinamentos de Jesus. Então as tormentas, né, as vibrações que chegam, são doentias. Avalie o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. Ali ele está se referindo porque Aniceto quer logo que ele, André e Vicente, entrem nesse trabalho na costa, né? Que eles venham para a costa com esse trabalho, venham ajudar a linha de socorro, a frente de socorro nisso. Só que eles dizem que Alfredo diz que eles têm medo do que eles vão ver, se eles estão capacitados ainda, né? Que ele reconhece que eles já estão fazendo um trabalho há anos na área da saúde. Então ele reconhece isso, mas ainda precisa avaliar melhor essa questão. E como era em tempo de guerra, né, a guerra afetando a Europa, a Ásia, o Ocidente, e lá nesse momento, onde tudo parecia sucumbir, né, eles recebem, né, Alfredo fala que existe na parte espiritual, né, a condição do preparo para que se retirem determinados poderes, aqueles que estão ali, para que eles sejam resgatados, tá? E venham, sabe para onde? Para as Américas, né? Porque eles precisam continuar o processo encarnatório, de precisam renovar. Não, todo mundo precisa nascer quantas vezes for necessário para buscar, para crescer, evoluir, né? Então, se ali ainda existe essa condição, eles precisam mais ainda de se aperfeiçoarem. Mas ainda André e Vicente precisam aguardar um pouco, e aí ele começa a relatar por que eles precisam aguardar. Justamente, né, ele bota: a humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincassem com bonecos. Olha que comparação, né? A gente saber que a criança, no nosso olhar, é a inocência da criança, né? A criança está ali naquele momento inocente. Ele vai crescer, ele vai aprimorar, ele vai estudar, ele vai fazer faculdade, vai crescer, né? Ah, não, já está adulto, já deixou de ser criança. Não, ali eram poderosos, né? Eram presidentes, eram vários, né? Num patamar de poder que se juntaram por objetivos próprios, por escolhas próprias. Por quê? Eles queriam cada vez mais o quê? O material, queriam cada vez mais o cargo, queriam cada vez mais mudar o mundo, né? Só que eles esqueciam, porque quem eram os mais afetados? A população em si. Enquanto eles, né, se colocavam em destaque, porque estavam tirando vidas, porque estavam buscando o controle financeiro de tudo, o controle de espaços alheio, né? Então, a guerra se tornava isso, né? Nossos irmãos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, esses nossos irmãos aqui, era a espiritualidade. Eles estavam trabalhando incessantemente. Grupos e grupos de espíritos que se programaram, que foram preparados para isso, porque eles sabiam antes que ia acontecer. Então já se prepararam para isso. Só que o que acontece? A visão na matéria estava totalmente distorcida do que eles imaginavam, né? Invisíveis ao olhar humano, não discerniam vibrações mortíferas, né? O que acontece? Eles, lá em cima, resgatando aqueles feridos, resgatando aqueles que foram trucidados, que desencarnaram, que foram torturados, né? E a espiritualidade, recebendo todo mundo lá, se preparando
preparando cada vez mais para abraçar, para acolher e dar a eles destino, né? E aí, eles no poder, eles achando que estavam ganhando a guerra, né? Eles querendo ganhar essa guerra, mas a guerra era muito mais séria na parte espiritual que estava olhando, porque eles estavam fazendo o papel deles, como a gente sempre fala, né? A escolha é nossa, a opção é nossa, né? Nós temos que passar, no próprio livro ele diz, precisam passar por esses momentos para que eles venham crescer. Dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Olha o conjunto que se faz, né? Porque não é só a guerra financeira, a guerra de patrimônios, mas vem junto as epidemias, né? Por um acaso alguém está passando por esse momento, lembrando de alguma coisa nesse momento, não é? Não estamos passando por coisas bem próximas hoje? Então, essa é a doença nossa, é a doença mesmo que vem trazendo isso, né? Não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação da penúria das guerras e por epidemias sem conta. A colônia espiritual na Europa, normalmente, ao nível superior, está sofrendo. Porém, né, precisamos saber qual é a direção deles. E a gente vai lá, né, nos exilados de Capela, aonde ele vem dizendo, e resume todo esse processo, porque lá exilados de Capela estão resgatados lá justamente esses donos que se diziam donos do poder, né, donos da riqueza, conhecimento e poder, tá? Que se somavam, se multiplicavam cada vez mais e traziam o quê? Os pobres, os doentes e os miseráveis. Tudo era resultado de tudo que eles estavam construindo, né? Os governantes se enfrentavam com a ciência. Porque a ciência traz pra gente, como a gente bem sabe, né, a doutrina básica da doutrina é essa, a ciência nos mostra uma verdade. Mas eles contestavam, como contestam até hoje, né? E aí geram os germes da guerra, que é justamente essas doenças, é tudo que a gente constrói, tudo que a gente vê nos dias atuais, né? Mas isso vai passar, né? Chegando lá, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias. Aí, nesse momento aí, a Ismália resolve dar o parecer dela de toda a conversa, que até então ela está lá observando e está quietinha lá, mas aí agora ela começa a falar. Ensinam os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Olha só, gente. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas suas próprias dependências. Então, cada um de nós precisa trazer essa consciência, né, porque faz parte desse processo, né? Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Estamos sempre a ensaiar no mundo a política como os dos Césares, daqueles que tomaram para si o seu poder, né? A justiça com Pilatos, a fé religiosa como os fariseus, os sacerdotes como os rabinos, que tudo se colocava num poder em nome de Deus, que na realidade não agiram dessa forma. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos. Aí, quando a gente olha aqui, né? Quem não impune as armas destrói dons
dificilmente nos afasta do verbo destruir, do verbo destruidor, no campo da palavra ou da ideia. Essa é a nossa responsabilidade, né, de saber que não estamos só nunca, em momento nenhum. E as surpresas que aparecem, nossa, as maneiras que a gente coloca, é tudo muito potencial para o nosso conhecimento e a nossa prática. Não basta só ler e estudar, temos que praticar dessa forma. E aí é quando eles ficam surpreendidos, que escutam uma música, uma energia vindo do alto, né? E aí eles chegam e vão ver um pequeno cantinho lá, com poucas pessoas reunidas para buscar a solução e elevação que chegasse aquela energia até aquele lugar aonde precisavam muito crescer, muito evoluir, né? E aí é uma razão que ela termina, né, às vezes concluindo o Senhor dos Castelos em tom significativo. É preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. É fato, né? A gente não consegue afastar isso, né, se não passar por esse quadrante, né, que a gente precisa estar dentro desse espaço, a começar pelo nosso pequeno círculo familiar, nosso pequeno círculo de amigos. É um capítulo lindíssimo, convido a vocês que realmente, tá? Obrigado, Alcione. Obrigado a você. Vamos agora para o nosso passe coletivo, aquele momento onde conversamos com Miguel, expondo para ele as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas doenças, mas principalmente também os nossos agradecimentos a esse amigo, que muitas das vezes nos ajuda sem sequer nós percebermos.
abandonado, te perguntei. Senhor, por que me abandonaste nas horas que eu mais precisava? E o Senhor me respondeu: filho meu, eu te amo, jamais te deixaria nas horas da tua prova, do teu sofrimento. Quando na areia triste sol parte pegada, foi aí que eu te carreguei. Quando na areia triste sol parte pegada, foi aí que eu te carreguei. Vou convidar agora nossa irmã Ariete para fazer a nossa prece para encerrar o trabalho do dia de hoje. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhinhos, continuar sentindo essa vibração de amor, mas vamos abrir os nossos corações. Jesus, Deus, Miguel, o momento de hoje é de gratidão. Muito, muito obrigado por nós, por esse pequeno grupo que está aqui nessa tarde, estudando, trabalhando, aprendendo um pouquinho mais, Jesus, dos teus ensinamentos, para lá fora, no mundo, termos a consciência de colocarmos em prática. Que não adianta falar e não fazer. Quantos, Senhor, gostariam de estar aqui hoje no nosso lugar, mas estão no hospital, no leito de dor, estão desesperados, estão com depressão, estão com medo, estão desempregados, estão desanimados, Jesus. Olhe por eles, Mestre, e ajude-nos para que possamos continuarmos unidos, Senhor, caminhando em Tua direção. Obrigada, Senhor. Obrigada, Miguel. Graças a Deus.